Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Terça-feira, dia 5 de agosto, ouçamos com atenção o Santo Evangelho narrado por Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Veja só. Depois que Jesus realizou a multiplicação dos pães, os discípulos entregaram o pão da partilha ao povo para que o povo não passasse fome. Jesus subiu para rezar no monte e eles, a pedido de Jesus, entraram no barco para ir para outra margem. No meio da noite começou o vento que batia contra a barca dos discípulos. E observe, a barca, sempre que aparece a barca de Pedro, a barca dos discípulos no Evangelho, está falando da igreja. Está falando da igreja. Pelas 3 da manhã, no meio da escuridão, no meio da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas, eles se assustam, eles gritam, e Jesus diz: "Não tenham medo. Sou eu que estou aqui com vocês." Mas o vento batia forte. Nisso Pedro pede para ir caminhando sobre as águas. Corajoso, hein? Corajoso. E Jesus diz: "Vem." Ele vai, porém, quando duvida, começa a afundar. Olha quanta informação tem para nós. Importantíssimas essas informações para a nossa igreja. A barca de Pedro, depois que os discípulos dão de comer para os pobres, para aqueles que têm fome, eles entram na barca, a barca é agitada, mas Jesus vem em socorro. Quando eles vacilam na fé, Jesus estende a mão. E quando Jesus entra na barca, entra na igreja, cessa o vento e se faz uma calmaria. Tudo isso o Evangelho está dizendo para nós. Diante disso, eles se prostram, diz o Evangelho,
e reconhecem: Tu és o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque nos ensina que nós não precisamos ter medo. No meio da escuridão, a barca da igreja enfrenta os ventos, as tempestades, mas ela não vai afundar. Ela não vai afundar, porque se o Senhor quiser, o Senhor pode nos fazer caminhar sobre as águas. Basta termos fé e a barca não vai afundar. A Igreja Católica não afunda, porque ela é de Deus. Se ela fosse humana, já teria afundado, mas é de Deus e Deus não deixa afundar. Obrigado, Senhor. Abençoe o nosso dia em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.